exatamente isso. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Roberto Campos, por estar aqui para falarmos hoje sobre investimentos no exterior. Queria agradecer a todos por estarem aqui, presidente Diva, presidente Damares, Ana Maria, minha parceira, Josuel. Bela, é um prazer estar, que você esteja aqui com a gente, participando das nossas lives. Muito obrigada a todos. E você que vai nos assistir no YouTube, muito obrigada. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações, né? Temos aí, com a prorrogação, teremos novas lives sobre imposto de renda, porque tem várias coisas que a gente ainda não falou, e é uma ajuda, né, para o profissional da contabilidade, que esse é o papel do sindicato, contribuir para a melhoria do profissional e principalmente da sociedade. Então, conte sempre com a gente, nos sigam nas redes sociais, pode mandar mensagem no direct que eu vejo, ou a Amanda ou a Evelyn também vêm, a gente responde a todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas nós respondemos. Muito obrigada. Não sei se a presidente Diva quer falar alguma coisa. Nesse momento, sim, a gente já vai passar a palavra aí para o Roberto, para que ele possa trazer as explicações, e a gente fica feliz de ter todos esses colegas conosco. No final, a gente dá mais alguma palavrinha. Roberto, é com você. Obrigada, hein? Eu que agradeço, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui. Então, o que eu gosto sempre de começar as minhas palestras, as minhas aulas sobre tributação de investimentos para pessoa física, eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que declarar é uma coisa e pagar é outra coisa. Por quê? Porque muita gente fica assim, eu vou ter que declarar esse mês? Não, esse mês você vai pagar, você vai declarar lá no ano que vem, né? Então, assim, muita gente fala, tem que declarar isso, tem que declarar aquilo, declarar, tem que declarar tudo. Se você declara imposto de renda e tem bens, esses bens têm que ser declarados. A menos que ele esteja lá naquela condição, né, de menos de R$1.000, menos de R$5.000 ou menos de R$140, dependendo do tipo do bem. Fora isso, você vai ter que declarar tudo que você tem. É assim que é a regra, né? Então, vocês vão ver que eu olho um pouco aqui para a direita, um pouco para a esquerda, são as minhas telas, tá? Eu tenho duas telas ao lado dessa câmera aqui, e de um lado eu tenho vocês e do outro lado eu tenho o conteúdo. Então, eu fico olhando para lá e para cá, assim, é porque eu estou vendo os conteúdos, tá? Então, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas têm muita dúvida se devem ou não declarar o imposto. Não se declara o imposto. A pergunta que eu mais recebo é essa: devo declarar o imposto? Não, você não declara o imposto. Você declara os bens que tem e reporta os impostos que você pagou. Você paga imposto mensalmente, em cima de rendimentos, sejam rendimentos no Brasil ou fora do Brasil. No Brasil, você vai ter lá o carnê-leão ou vai ter a retenção na fonte quando vem de uma pessoa jurídica. Fora do Brasil, não tem retenção na fonte, porque, obviamente, as empresas que pagam lá fora ou as pessoas que pagam lá fora não são daqui. Mas eles podem, eventualmente, fazer uma retenção de imposto de renda num país que tenha um acordo de não bitributar com o Brasil, e aí você vai poder compensar esse imposto aqui no Brasil. Tá? Então, esse é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, países do Mercosul, o Brasil compensa impostos. Tem diversos países que o Brasil compensa impostos. Então, se você tem um rendimento lá fora, foi retido na fonte, você pode compensar aqui. Agora, se você tem um ganho de capital lá fora e teve também uma retenção na fonte, você também pode compensar aqui. Mas são coisas diferentes. Rendimentos, nós vamos tributar no Carnê-Leão mensalmente, e ganhos de capital nós vamos tributar no programa de ganho de capital mensalmente. Tomar cuidado aí com os investimentos de renda fixa no exterior, que é tributado pelo total no programa de ganho de capital. Tá? Não existe tributação de investimentos de renda fixa fora do Brasil, você não tributa em separado. Você tributa tudo quando você sacar, né? Porque você não fica tributando cada vez que credita o imposto lá e vem aqui no Carnê-Leão. Você vai tributar quando terminar lá que você definiu o ganho de capital, tá? Então, tem essas diferenças. Mas, fora isso, a principal pergunta é: tive lá um ganho, foi ganho de capital ou foi rendimento? É rendimento do bem que eu tenho. Não, é ganho de capital. Como é que você define o que é um e o que é outro? Bem simples. Imagine que você resolve comprar, ganhou aí
uma bolada e resolve comprar uma casa em Orlando para ir para a Disney quando você quiser, né? Sonho de qualquer um ter uma casa na Disney para ir passear quando quiser. Então, você vai lá, compra a sua casinha lá na Disney e paga por ela, vamos supor, $200 mil, tá? Está lá comprada a casa. Se você for pensar para separar as duas coisas, você vai separar assim: comprei a casa. Se eu alugar a casa e todo mês ganhar um aluguel, isso é rendimento do dinheiro que eu botei lá. Se eu vender a casa por 250, ganhei $50 mil, isso é ganho de capital. A diferença qual é? Que o rendimento é o fruto que aquele bem dá sem eu me desfazer dele, e o ganho de capital é quando eu vendo o bem quanto eu ganhei. Tá? Pode vender parte dele, ele inteiro, você pode vender metade para alguém e vai tributar igual, não é porque você não vendeu o bem inteiro que não tributa, e não há necessidade nenhuma desse dinheiro vir para o Brasil. Tá? O momento do fato gerador é o momento da venda, da alienação. Então, a lei fala em alienação. Por falar em lei, eu vou botar aqui na tela, para ficar mais claro para vocês, a legislação que se aplica no caso, tá? Porque assim vocês vão poder acompanhar o raciocínio com uma certa lógica. Então, quem quiser aí depois dar uma olhada na apresentação, vai ter aí o vídeo, né? Dá para pegar aí os dados. A Instrução Normativa 208 de 2002 é a instrução normativa que rege todo o sistema de ganho de capital pela lei brasileira. Então, você vai ter aí do programa de GCAP, o ganho de capital, ele é todo definido aqui na 208, tá? Teve algumas mudanças nela no futuro, que foi a tabela muda um pouco, mas tudo bobagem. O grosso está aqui e não mudou praticamente nada, tá? O que muda é a tabela que fala das 35 mil de isenção, que a gente agora, o bem de pequeno valor no ganho de capital é 35 mil reais, e isso aconteceu, se eu não me engano, em 2014 ou 2000. Tem uma data, eu depois pego aí para vocês verem, tá? As mudanças. Mas aqui trata de dispor sobre a tributação do imposto de renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior e do ganho de capital apurado na alienação de bens e direitos situados no exterior por pessoa residente no Brasil e dos rendimentos recebidos e ganhos de capital apurados no Brasil por pessoa que more fora do Brasil. Então, toda a nossa relação entre imposto de renda dentro do Brasil para não residentes e imposto de renda fora do Brasil para os residentes é tratada nessa Instrução Normativa 208 de 2002. Tá? Fica fácil de achar ela e tudo está concentrado aqui, então fica bem simples de estudar. Ela é uma instrução normativa que concentra uma série de legislações. Vocês podem ver aqui que tem uma lista aqui, ó, do regimento interno, vem passando por leis e leis e leis, e ela aglutina e faz um resumo. Então, ficou muito fácil de estudar quando a gente fala dessa instrução normativa. E aí vem os detalhes. Os rendimentos de fontes situadas no exterior são tributados no acordo com essa instrução, né? Consideram-se rendimentos recebidos rendimentos e os ganhos de capital no mês em que ocorrer o primeiro pagamento, o crédito, o emprego, a entrega ou a remessa ao beneficiário. Então, no momento em que você tem a disponibilidade, o crédito caiu na conta, está disponível para você? Tá. Então, o fato gerador ocorreu ali, tá? O fato gerador ocorre no momento do crédito, no momento da disponibilidade daquela receita. Vale tanto para o caso do Carnê-Leão, como para o caso do ganho de capital. Muita gente fala assim, está lá na corretora, eu não mexi, não tem que tributar porque eu não mexi. Não, no dia em que houve o crédito para você, o crédito já cria o fato gerador do imposto. Então, não tem o que dizer que você não tem que pagar, você vai ter que pagar. Tá? Então, não tem como fazer, você vai ter que pagar. Bateu o crédito, liberou a disponibilidade para você, você vai ter que pagar. E são considerados recebidos os rendimentos e os ganhos de capital no mês em que ocorrer isso. Então, o mês base é o mês do recebimento e o imposto é devido no final do mês seguinte. É que nem o Carnê-Leão e o ganho de capital, né? Você sempre paga no final do mês seguinte nos dois casos, tá? E você tem o crédito, é possível creditar o imposto retido no exterior sobre esses valores, desde que o país tenha acordos de não bitributar com o Brasil. Esses acordos, eu vou até procurar aqui, porque eu sei que tem aqui, ó, acordos de não bitributação. Está aqui no site da Receita, ó, Gov.br. Ó. Esse aqui é o do governo português, eu acho, né? Deixa eu conferir.
vai abrir aqui para a gente. Serviços para o cidadão. Não, não foi isso que eu queria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Acordos para evitar dupla tributação e evitar a dupla tributação. Tá aí. Então, são esses aqui. Ó. Esses são os países com os quais o Brasil tem acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Então, estão todos aí. Vocês não vão encontrar aí a bandeirinha dos Estados Unidos nem da Grã-Bretanha, da Inglaterra, porque são acordos diferenciados, não são acordos de não bitributar, são meramente acordos entre os dois países, que não fazem parte dessa seara. Mas todo o ganho nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, que está com esses 3 acordos em separado, são também compensáveis aqui no Brasil. Tá? Aí temos aí Venezuela, temos Equador, Chile, Argentina, os países praticamente todos aí que a gente move no dia a dia estão aqui. São poucos, vocês podem notar que são cerca de 30 países, não passa muito disso, tá? Mas o mundo inteiro, nós estamos falando aí de 200, 180, 200 países que têm relacionamento com o Brasil, e nós só temos 30 países que têm acordo. Então, é muito comum a pessoa falar para mim assim, Roberto, eu estou lá na Tchecoslováquia, a República Tcheca tem? A República Tcheca tem, está aqui. Mas a Ucrânia, a República Tcheca, a Turquia tem. Mas o Irã, por exemplo, o Irã não tem. Então, tem gente que está aí em outros países da Comunidade Econômica Europeia que não tem acordo com o Brasil de não bitributar e vai acabar tendo problema. Tá? Então, a gente acha aí, por exemplo, a Holanda não está aí, entendeu? Então, tem que olhar. Não tem jeito, não dá para saber de cabeça, não. Tem que olhar e procurar. E aí, se não tem acordo de não bitributar, você vai ter que tributar de novo. Não tem saída, tá? E aí... Roberto, e os acordos variam muito de um para o outro? Variam muito. Variam muito, e os impostos variam muito. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto de renda na fonte sobre investimentos em ações, por exemplo, quando você comprou e vendeu ação, uma pessoa que mora fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, que recebe dinheiro dos Estados Unidos, a legislação manda tributar 30% na fonte de diversos investimentos. Tá? Por quê? Porque tem um acordo de não bitributar, quando chega aqui você compensa. Só que o nosso ganho de capital aqui é 15%. Você tributou 30% e vai perder o resto. Você não pode compensar essa sobra com o imposto devido dentro do Brasil. Essa sobra só pode ser tributada, compensada com impostos de rendimentos externos ao Brasil. Tá? Você tem que ver... então, quando você preenche, inclusive, o programa de ganho de capital, ele abre uma janela separada para você lançar e ele te explica lá. Vamos compensar X, que você está pagando aqui 15% e você teve 30% de retenção. Nós vamos botar aqui só 15%, os outros 15% ficam de crédito para um próximo mês, que você tenha rendimentos que não estejam compensados com outros. Mas não pode compensar tudo agora. Então, você vai ficando ali, só compensa o imposto daquela parte que veio de fora. Não compensa da sua base de cálculo toda do Carnê-Leão, por exemplo. Você tem aluguéis lá, R$10.000. Recebeu 5.000 do exterior, aqueles 5.000 que vieram dos Estados Unidos têm 1.500 de retenção, você vai pensar assim, não, nesse mês eu não vou precisar pagar porque tem já 1.500 retido, vai abater. Não, não é assim, não. Vai abater o do rendimento do exterior só dali do exterior. A parte dos aluguéis que você recebeu do Brasil não vai compensar nada, você vai ter base de cálculo normalmente. E o pior, o rendimento do exterior vai alterar o teu percentual da tabela e vai subir o teu percentual da tabela do rendimento brasileiro. Então, dá uma mexida em tudo isso aí, tá? E tem uns problemas que acontecem, por exemplo, quando você preenche o programa de Carnê-Leão, você vai acreditar lá o valor que veio de fora. Se o valor que veio de fora for inferior a R$1.900, não dá base de cálculo no Brasil. Se você não tiver outro rendimento, não dá base de cálculo. Então, você não compensar nada, porque não há imposto a pagar. Entendi. Você vai tributar. Você recebeu R$1.500 do exterior de um aluguel. Todo mês você recebe um aluguel lá, que em dólares e transformado para real dá R$1.500. Essa base de cálculo é isenta. Então, quando você jogar no Carnê-Leão, ele não vai compensar nada, porque não tem imposto a pagar. Entendeu? Aí, como é que você usa isso? No final do ano, quando você for fazer a tua declaração de imposto de renda, você pode pegar lá na ficha de imposto pago, tem um campo específico, que é um campo que trata dos impostos pagos
durante o ano e que não tem outro lugar para pôr. Você vai pegar esse imposto que não foi compensado e vai lançar na guia Impostos Pagos, tá? Eu vou abrir aqui até o meu programa de imposto de renda e vou dizer exatamente qual é o nome do campo. Deixa eu ver aqui, ó. Imposto pago e retido. Imposto pago do exterior pelo titular e pelos dependentes. É o número 2, tá? Então, você vai lançar esse valor ali na guia Imposto Pago e Retido e vai botar esse valor lá. Assim, você vai conseguir compensar, porque na declaração, esses valores vão servir de base de cálculo. Sim. Porque ele vai somar com as suas outras rendas. E aí, nessa hora, você consegue fazer a compensação. Ele vai calcular lá o que vem de fora e vai compensar a parte que dá. Se der para bater, vai ser desse jeito, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Já no programa de ganho de capital, o que não conseguiu compensar, não tem muito jeito. Ele vai ficar morto lá, porque você não vai poder compensar de 2 vezes, né? Você vai importar para cá e ele vai ver. Se você não teve imposto nenhum a pagar, não teria, né? Estava isento, porque, por exemplo, vendeu algo que valia menos de R$35 mil no mês, não teve mais de R$35 mil de venda, esse também está isento. E também teve retenção. O que você faz? Faz a mesma coisa, soma e coloca aqui para ver se consegue compensar aí alguma coisa. Dependendo das situações, você vai conseguir ou não compensar alguma coisa aí, tá? Mas eu não posso colocar nos 2 lugares. Você pode até colocar, mas ele não vai compensar. Porque lá está isento. Ele lá está isento, não pagou nada, ele não vai compensar nada lá. Tá bom. Agora, que tipos de... Tenho de ações no exterior, mas quais os impostos mais... Os impostos não. Os investimentos mais comuns que os brasileiros, de maneira geral, estão fazendo? Os mais comuns são imóveis e criptomoedas e ações. São os mais comuns. E aí, quando eu falo de ações, eu falo também de empresas, não apenas ações na Bolsa de Valores, tá? Eu falo aí de shares, que é o termo técnico americano, que é os shares ou stocks, né? Que são ações que você tem de empresas americanas. Por quê? Porque muita gente vai para lá e falam para ele assim, olha, não compre a casa no seu nome, compre a casa no nome de uma pessoa jurídica, porque assim lá tem muito processo, né? A pessoa cai, você aluga a casa, a pessoa cai na sua casa e te processa por todo o seu patrimônio. Então, se você montar uma empresa limitada, você só responde pelo preço da casa, não bota o teu patrimônio todo na roda, né? Faz muito sentido, muito comum, mas se amanhã você vender essa casa, muita gente fala assim, não, em vez de vender a casa, passa as cotas da empresa para frente, né? Só que se você vender por um preço superior ao que você pagou as cotas, você vai ter ganho de capital na venda das cotas da empresa, que é a sua empresa que é dona do seu bem, da casa. Tá? Também conta. Tá? Também é um share da empresa que você está vendendo e vai reter 30% se o dono das cotas vender. O que não faria retenção na fonte seria, nesse caso, a empresa vender a casa e você continuar com a empresa. Tá bom. Porque a empresa está em solo americano, ela é uma pessoa jurídica americana, ela não vai ter retenção, mas o dinheiro vai ficar na empresa. Você vai ter que comprar outra casa ou fazer alguma outra coisa, tá? E aí você consegue não pagar esse ganho de capital desse jeito, vai pagar ganho de capital na pessoa jurídica, e aí tem que ver com o contador lá, se tem depreciação, o quanto vale a pena, porque se tiver depreciação e a casa estiver valendo o dobro do que está lançada, é melhor você vender né? Na pessoa, vender as cotas, né? Porque vai pagar menos. Então, isso é um estudo que tem que fazer com o contador lá na hora de vender o bem. Então, tem esses casos também. E outra coisa que acontece muito de me consultarem é para holdings, né? Pessoas que querem investir na Bolsa de Valores, comprar imóveis ou proteger o patrimônio, porque o patrimônio tem medo de que seja dilapidado pelos herdeiros, e vão para lá e montam trusts ou montam holdings patrimoniais lá fora, né? Nesse caso, vai depender se é um trust, por exemplo. Você vai passar todos os seus bens para um trust, dali, no momento que está no trust, você perdeu o controle sobre aquilo, né? Você agora é um passageiro da agonia, vendo a pessoa que gere o seu patrimônio fazer o que ela quiser com o patrimônio, olhar o que quiser dentro dos termos do trust, né? Mas o gestor pode, sim, malversar isso e ser processado por malversação, mas acontece muito, tá? Muito mais do que a gente pensa. É muito comum montar trusts e largar na mão de um banco e o cara fazer besteira
e você perder dinheiro. Então, antes de pensar em montar um trust, pense na dificuldade que acontece muito. Agora, esse mês, agora na virada de março para abril, um grande banco americano, que era um grande fundo de investimento americano, que tinha muitos trust funds dentro dele, lá com fundos grandes, que era um family office muito conhecido, quebrou devendo 30 bilhões de dólares. Tá? Eles apostaram numa direção errada, não conseguiram liquidez para sair da posição e perderam 30 bilhões de dólares das pessoas que estavam lá dentro. Ele vai responder por isso, mas o que adianta ele responder? Ele não vai ter 30 bilhões para pagar a conta, entendeu? Não é um banco Credit Suisse da vida que teria dinheiro para pagar. Então, as pessoas, às vezes, tentando economizar, colocando em pequenos family offices fora do Brasil, você vai descobrir que nem sempre essa é a melhor jogada. Às vezes é melhor você Se vai montar um trust, tenha 10 milhões, 20 milhões de dólares e bote diretamente num grande banco. Senão, é melhor você montar uma holdingzinha sua, você mesmo toma conta do seu dinheiro, para não ter dor de cabeça, porque depois as coisas ficam mais complicadas, tá? Então, a gente viu isso ontem numa denúncia que teve no Fantástico, numa aplicação, um grupo de várias pessoas que investiram, achando que investiram numa corretora que dizia que estava investindo na Bolsa de Nova York, e, na verdade, era uma fraude, e foram muitos milhões. A polícia... 175 milhões foi apurado nessa fraude. 175 milhões. Mas eles não têm guardado mais isso. Nada, ele não Principalmente tem nada. Que tem uma parte que é bitcoins, né? Viajou. Aí a gente pode até falar, depois eu quero que você fale, não esqueça de falar dos bitcoins para a gente. Como fazer isso com as criptomoedas? Vamos lá. Então, vou mudar aqui de tela. Essa é a normativa do ganho de capital. Tudo que vocês precisarem saber está aqui. Ela explica que quem não mora no Brasil, não é residente fiscal, e investir aqui vai ter que tirar CPF, fala da saída temporária, saída definitiva, fala como fazer a declaração. Então, essa legislação, a instituição normativa traz tudo o que você precisa saber. Ela não é muito grande, tá? Ela tem aqui 48 artigos, dos quais você vai usar mesmo uns 30. A maior parte é encheção de linguiça. Então, dá para ler tranquilamente e resolver o problema por aí. A Receita Federal, recentemente, lançou aqui foi em 2017, uma instituição normativa, que define os procedimentos para compensação de imposto de renda no exterior sobre lucros por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. Então, quem tem aí filiais no exterior, quem tem problemas de empresas que são subsidiárias ou outra coisa, é bom dar uma olhada nessa instrução normativa 1772 de 2017. Tá? Aqui é o Perguntão. Não sei se vocês conhecem o Perguntão. Esse é muito bom. Esse é muito famoso, né? Aqui no Perguntão tem uma seção só de coisas do exterior. Então, eu sugiro que quem tiver dúvida, antes de consultar a Receita, consulte essa coluna. Olha quanta pergunta tem aqui do exterior. São 60 perguntas, 50 e tantas, só de coisas do exterior. Tá? Tem também metade disso aqui, encheção de linguiça, falam de ganho de capital de quem trabalha na ONU, quem trabalha numa associação sem fins lucrativos, que são coisas que a gente raramente vê, né? Mas tem muita coisa boa. Por exemplo, explica aqui como é que faz o cálculo do ganho de capital no exterior, explica como é que você faz conversão em reais das deduções, conversão em reais dos lucros, quando você se transfere do exterior para o Brasil, quais são os países que o Brasil tem acordo, está aqui, tem tudo respondido aqui. Então, no Perguntão tem bastante coisa, inclusive tem cálculos simulados aqui, exemplos de cálculos, tá? Quando você está fazendo o imposto pago do exterior, como é que você compensa, como é que converte. Então, tem todas as simulações para quem tiver mais dificuldade de entender e gosta de ter um exemplo, aqui eles dão exemplos para você seguir, tá? Eu gosto muito do Perguntão, eu tenho o meu curso, tem bastante coisa do Perguntão. Por quê? Eu vim aqui, busquei as perguntas e fui lançando, debaixo dos conteúdos, eu boto as perguntas referentes ao tema, que ajuda a pessoa a não ter que ficar pingando para lá e para cá, atrás da resposta, já está tudo ali no meu curso, tá? Então... e o Perguntão vale muito a pena, que você tira muita dúvida e você fazendo o procedimento que ele põe,
Está correto o que você fez, né? Você está fazendo, vai dar certo, não tem problema nenhum. Tá? Então, a gente tem o lado da tributação de rendimentos no exterior, que ele vai todo para o ganho de capital. Então, lá vai ter um quadradinho para você marcar exterior ou Brasil, você vai usar o dólar para calcular, dependendo do tipo de ganho. Se for ganho de capital, você vai usar o dólar do dia da operação, pela cotação do Banco Central, de compra ou de venda, dependendo da operação que você está fazendo. Se for no Carnê-Leão, você vai usar o dólar do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então, são diferentes. Leia as instruções para saber como calcular, porque a conversão de dólar para real varia se você está falando de Carnê-Leão ou de ganho de capital, tá? O dólar de um é do último dia da primeira quinzena do mês anterior e o dólar do outro é o dia da operação que efetivamente aconteceu, tá? Ah, mas o que eu estou fazendo, Roberto, não tem cotação em dólar. É uma moeda, sei lá de onde, da Dinamarca. Você vai ter que converter a moeda da Dinamarca para dólar e de dólar para real. Por quê? Porque todas as moedas do mundo têm cotação em dólar. Não existe um único país no mundo que o dólar não cote a moeda. Então, o Brasil tomou a decisão de fazer o quê? Nós só trabalhamos com dólar. Ah, mas eu tenho outra moeda, converte para dólar. Depois você converte para real. Você vai ter duas conversões para poder chegar no valor em reais, tá? E aí, o ganho de capital é apurado dessa forma. O problema maior dos investimentos no exterior, que é o que as pessoas não sabem, e muita gente se surpreende, é que é proibido compensar imposto. Compensar prejuízos, perdão. É proibido compensar prejuízos, tá? Então, você não pode compensar prejuízos no programa de ganho de capital. Toda vez que você ouvir falar no programa de ganho de capital e ouvir falar como é que faz o cálculo do imposto, você vai ver que o ganho de capital não permite compensação de prejuízo. Isso significa o quê, Roberto? Significa o seguinte: você foi lá e investiu na Bolsa de Nova York, lá comprou ações da Apple, né? Uma empresa, todo mundo quer comprar Apple. Só que você deu o azar de comprar e a ação cair. Quando ela começou a cair, você entrou em desespero, vendeu, falou, não, 10% para mim chega, parei. Aí, passados 2, 3, 4 meses dentro do mesmo ano, você fala assim, olha, vou recomprar, que agora a Apple está no momento de alta, vai lançar um iPhone novo, vai ganhar dinheiro. Aí você vai lá e recompra. Ganhou $5.000. Aí você fala assim, olha, eu vou compensar aquele prejuízo que eu tive lá no começo do ano, na mesma ação, né? É a mesma operação, vou compensar o meu prejuízo anterior aqui. Não é possível fazer essa compensação. É proibido compensar prejuízos na área dos ganhos de capital no exterior. Isso vale, Sandra, para a criptomoeda. Então, entendi. Muita gente, como a criptomoeda ela é tributada no ganho de capital lá fora, na diferença entre a venda, você tributa igualzinho qualquer outro investimento, igual uma casa, igual qualquer coisa. E não pode compensar prejuízos em criptomoedas. Então, tem gente fazendo o famoso day trade, né, que agora virou moda, todo mundo é trader, né? E aí virou moda, agora você até... Eu tenho visto anúncio aí de motoboy, eu agora vou virar trader. Os caras acham que fazer isso é brincadeira de criança. 98% das pessoas que operam day trade perdem dinheiro no longo prazo, tá? Perdem tudo. O meu irmão vive disso, tá? Meu irmão vive de day trade, mas meu irmão é aquele famoso cabeçudo, sabe? O CDF da minha época, né? Meu irmão é um cabeçudo, então ele faz isso desde 2009 e vive disso desde 2009, ou seja, ele tem que estar ganhando dinheiro, senão já tinha falido, né? Ele vive disso desde 2009. Mas eu vejo que não é fácil, não só porque ele hoje pesa 120 quilos, que ele passa o dia inteiro sentado na frente do computador, estressado, comendo qualquer coisa que passa pela frente, então a pessoa engorda, não tem como não engordar, né? Sentado na frente do computador o dia inteiro fazendo esse negócio estressante, faz mal para a saúde, né? Então, é uma atividade muito estressante, não é simples, é muito complexa, diga-se de passagem, e a tributação é muito desfavorável quando a gente fala de investimentos no exterior. Então, para quem investe fora do Brasil, a sugestão qual é? Eu vou operar bolsa de valores no mercado de Nova York. Então, a minha sugestão é a seguinte, não opere se você não tiver $1 milhão. Bom. Mas eu quero fazer operação lá fora, eu quero investir.
compra, senta em cima e espera o dinheiro crescer e vai aportando. No dia que você tiver $1 milhão, aí você pode fazer day trade. Até lá, não. Por quê? Porque se você fizer day trade e perder dinheiro, você não compensa. Então, não faz sentido, né? Uma coisa é você investir para o longo prazo, que você sabe que em algum momento vai acabar tendo ganho, porque nem que seja pela inflação, esse troço vai aumentar de preço, né? Então, você senta em cima das ações e vai crescendo, vai aportando, investe para longo prazo. O day trader, ele vai ter, vamos supor que ele faça 200 operações num mês. E ele tem uma regra. A regra dele qual é? Quando eu atingir $1.000 de ganho, eu saio da operação. Se eu, ao invés de estar ganhando, estiver perdendo, quando eu atingir $1.000 de perda, eu saio da operação. Eu tenho lá $1.000 para ganhar ou $1.000 para perder. Se eu ganhar 1.000, eu saio. Se eu perder 1.000, eu saio. E ele fez, nesse mês, 200 operações. Tá? Metade delas deu lucro e metade delas deu prejuízo. Como o ganho é o mesmo que ele saiu, que ele sai na perda mesmo, ele saiu no 0 a 0. Esse mês ele não ganhou nada. Mas ele vai ter que pegar os $100.000 que ele ganhou e levar para o ganho de capital e tributar e pagar os 15%. Tá. Então, ó, eu tenho uma pergunta aqui para você, que eu acho que você começou a responder ela, que transferir um valor para uma corretora de criptomoedas, Binance, onde tenho feito trades frequentes entre criptomoedas diferentes, tendo perdas de ganhos eventuais. O valor em nenhum momento foi convertido e transferido para minha conta bancária em reais. Como declarar esses valores? Se ganhei, como é que eu faço? Né? E o valor não excedeu a R$20.000. Tá, então vamos pensar o seguinte. Ele está falando em R$20.000 porque ele está confundindo o nosso anexo de renda variável da Bolsa Brasileira com o ganho de capital no exterior, que é 35 mil, limite de isenção. Tá? Então, se dentro do mesmo mês você não alienar mais de R$35.000, você não está sujeito a apurar imposto sobre o lucro que tiver. Tá? Então, você consegue ter uma isenção de imposto desde que você não aliene mais de R$35.000 por mês. Então, o nosso famoso trader aí que fez 200 operações, se ele estivesse fazendo operações com $100, por exemplo, 200 operações, ele teria operado $20.000. É muito mais de R$35.000. Então, ele teria que apurar lucro sobre isso que ele aconteceu. Mas vamos supor que naquele mês ele tivesse operado R$30.000. Ele não tem que pagar imposto. Ele pode apurar o lucro das operações e lançar lá na guia de rendimentos isentos não tributáveis. A guia de isentos não tributáveis tem um código aqui que, deixa eu até ver qual é. É o código, até R$35.000 é o bens da mesma alienação, bens de R$35.000. É o número 5. Ganho de capital na alienação de bens de mesma natureza de pequeno valor. É o código 5 na guia de rendimentos isentos não tributáveis. Então, ele pode apurar esse imposto, esse lucro, na verdade, o imposto não vai apurar o lucro, e vai lançar o lucro aqui, tá? E não vai ter problema nenhum quanto a isso. Então, nesse caso desse rapaz que te fez a pergunta, essa menina, não sei, que fez a pergunta, ele estaria isento. Se ele operou menos de R$20.000, ele não operou nem 35, não tem tributação e tal. Mas vamos supor que ele tivesse operado R$200.000. Tá. Como é que ele faria o lançamento? Muito bem. Ele teria que, primeiro, individualizar cada operação de compra com uma venda. Então, por exemplo, uma pergunta que me fazem muito é a seguinte: eu fiz 3 compras e eu fui comprando. Um dia, eu achei que tinha atingido um topo e falei assim, vou largar tudo e vender tudo. E vendeu tudo numa venda só. Então, ele fez 3 compras de 100 bitcoins, lá, de 100 moedas, sei lá qual for. E aí, no final, ele ficou com 300 moedas. No final, ele falou assim, não, puta, esse preço aqui, eu acho que daqui não passa, vai cair. Vendi as 300. Como é que eu vou separar o que foi qual? Você vai separar pela compra. Se você fez 100 a um preço, 100 a outro preço e 100 a outro preço, você vai pegar as 300 que vender, vai considerar 3 vendas do mesmo preço e vai alocar cada venda dessa com uma compra. E vai apurar o imposto operação a operação. Se houve ganho naquelas operações, você vai levar ela para o ganho de capital e tributar. Se houve perda, você vai esquecer ela. Perdas não são compensáveis, você não se preocupa. Você imagina que uma pessoa que faz day trade pode fazer até 10, 12, 20 operações num dia. Num mês de 22 dias úteis, ele pode fazer 4.000 operações. Tá?
Então, você imagina que é uma loucura apurar isso na unha. Nossa. E depois tem muita gente que me procura hoje e fala assim, vem cá, quanto você cobra aí para apurar? O ano passado eu comecei a operar em Bitcoin e não fiz nenhum cálculo. Eu falo assim, como é que você fez? Eu fiz assim, você quer que eu agora entre na tua conta, levante os 4.000 operações que você fez e faça o cálculo. Você faz? Faço. A minha hora custa R$1.000 a primeira hora e R$200 cada 15 minutos depois dessa primeira hora. Você topa pagar? Mas é muito caro. Eu falei assim, o trabalho que você deveria ter feito, você não fez. Agora você quer que eu faça para você e quer que seja barato. Quer dizer, o teu tempo é caro. Você está querendo empurrar a bola para mim. Mas o meu é barato. É isso? Não. Então, é assim que funciona. É caro. Assim eu não quero. Beleza. Pode fazer você mesmo. Entendeu? Uma coisa, Sandra, que eu aprendi com o meu pai foi o seguinte, eu falo muito para as pessoas isso, cara. Trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. O cara que já entra aqui falando assim, não, mas teu trabalho é caro, beleza. Quando o cara fala essa frase, eu já entendi que ele é aquele cara que acha que contabilidade é commodity. Então, pode ir procurar a tua turma da commodity lá, que para mim, contabilidade não é commodity, tem uma consultoria. Eu postei esses dias uma frase que eu peguei na internet de um amigo, que diz assim, eu levei 15, 20 anos, 30 anos estudando contabilidade para fazer o seu imposto de renda em 30 minutos. Tá? Aí você vai me pagar pelos 30 minutos, você tem que me pagar pelos 30 anos. Pelo conhecimento que eu tenho. Não é pelos 30 minutos. Eu sou contador, formado pela Faculdade de Moraes Júnior desde 2000, são 21 anos que eu sou contador formado, trabalho dentro do escritório de contabilidade desde 1984, eu tenho... vou fazer aí, eu já fiz 40 anos de trabalho oficialmente, tá? Já me aposentei por conta disso. Então, assim, eu não estou preocupado com o que o cliente está achando. Eu estou preocupado com o que eu tenho que garantir, que é o meu nome, a minha qualidade do meu trabalho. Para eu ter qualidade, você está sempre estudando e você vem aqui para querer pagar pelos 30 minutos. Não vai acontecer. Então, é muito comum essa garotada do Bitcoin, que é muita garotada, né? Uma garotada de 20 anos, falar assim, mas você cobra muito caro. Eu falo assim, pois é, você tem que sonhar em ser igual a mim e parar de reclamar de mim. Entendeu? Você seja como eu, queira um dia cobrar R$1.000 a hora de trabalho. Entendeu? Eu prefiro trabalhar 1 hora por dia cobrando R$1.000. E aí eu faço o trabalho com calma, eu confiro, eu te dou um trabalho de excelente qualidade. Se eu quiser levar 1h30, 2 horas e não te cobrar, porque eu achei que você foi gente boa, o trabalho era um trabalho que merecia ser feito com mais calma, eu vou fazer. Quando eu estou com pressa, do que ter e fazer 20 declarações num mês e cobrar R$20.000, do que ter 1.000 declarações para fazer, cobrando R$20. Eu vou ganhar a mesma coisa e vou trabalhar igual um cachorro. Não faz sentido na minha cabeça. Tá? Então, eu entendo que todo esse trabalho que a gente faz de estudar a legislação, de entender como é que as coisas funcionam, e de apresentar para o cliente um relatório bem feito, isso tem um preço. E eu não vou abrir mão por conta de alguém achar que está caro ou está barato. Tá? Então... Não, e, Roberto, né, como a Kênia colocou aqui, não é apenas a declaração, porque, na verdade, você acaba tendo que fazer uma consultoria tributária para a pessoa, até porque ela já fez errado, você tem que consertar, ensinar para ela como ela não vai fazer errado nesse ano vigente, né? Então, você ainda tem que dar uma aula. Ainda tem que dar uma aula. Aí você dá uma aula para a pessoa, ela fala, mas isso é muito difícil. Pois é. Então, o que eu vejo é bem assim. Eu acho que a tributação de investimentos no exterior ela é muito simples, porque ela é feita toda no programa de ganho de capital. Então, para vocês, colegas, que querem entender como é que eu tributo em ganho de capital no exterior, simples. Abre o programa de ganho de capital e lança lá. Segue o que o programa pede. Você vai pegar criptomoedas, por exemplo, vai lançar como bens móveis, lá tem bens móveis. Criptomoeda não é moeda, tá? Criptomoeda, pela lei brasileira, não é considerada moeda, é considerado bem móvel, tá? Já tem código na declaração para lançar, 81 para BTC, 82 para outros ativos e 89 para NFTs e outros criptoativos. Está lá os códigos. Você tem que lançar os saldos. O valor mínimo para lançamento é R$5.000. Então, quem tem menos de R$5.000 em 31/12 não precisa lançar a posse dos bens que tem de criptomoeda. Mas, fora isso, tem que lançar tudo. Eu lanço dos meus clientes até o que é de R$200 ou R$500. Por quê, Roberto?
Porque amanhã esse cara continua comprando, vai vir falar para mim assim, eu quero fazer a apuração do ganho de capital. Eu falo assim, eu não tenho as bases. Então, eu vou lançando sempre na declaração, ano a ano, e vou guardando esses registros. Se eu amanhã tiver que fazer alguma coisa, eu volto naquele ano e eu tenho os registros todos. Criptomoeda tributa exatamente como ações na Bolsa de Valores americana. E tem uma coisa que agora é moda, que vocês talvez não tenham pego ainda, mas a garotada está fazendo muito, que é o tal do Forex. Já ouviu falar em Forex? Não. Forex é a abreviatura de Foreign Exchange. Foreign Exchange é a troca de moedas. Então, você troca o dólar americano pelo dólar canadense, troca o dólar canadense pelo dólar australiano, aí troca o dólar australiano pela libra esterlina, e vai operando moedas, porque tem 50 pares de moedas, 100 pares de moedas diferentes, e todos eles têm um gráfico. E esses garotos operam gráfico. O gráfico está bonito, ele vai operar, tanto faz qual é a moeda, ele não quer saber, ele entra lá e faz aquilo. E aí faz 20 operações, eles compram robôs para fazer. Aí tem um robô. Eu contratei um robô, ele me ganha $10 todo dia. Para uma pessoa de baixa renda, $10 todo dia é um rendimento razoável, né? No final do mês, pode te dar aí $300, é mais de um salário mínimo. Então, para certas categorias, essas pessoas fazem isso. E essas exchanges no exterior, quando o ganho é muito baixo, eles incentivam, deixam o cara ganhar. Eles têm um software que deixa o cara ganhar quando o valor é muito baixo. Por quê? Ele dá corda para o cara se enforcar, sabe? Aí o cara vai pequenininho, ele vai, pô, agora eu vou vender meu carro e bota lá. Quando ele bota o carro, ele toma na cabeça, perde logo metade do dinheiro e fica tudo, porque aquilo é tudo cassino, sabe? São softwares que gerenciam aquilo por trás. Essa garotada não sabe o que está fazendo. Se eles forem no mercado de Forex oficial, num banco ou numa corretora séria, eles vão ver que não é aquele preço que ele está pagando. Tá? Porque quando você assina o contrato diz que quem está operando do outro lado contra você é a própria corretora, não é o mercado. Você não está vendendo para o mercado, você está vendendo para a corretora. Então, tem muita jogada. É assim que esse pessoal perde dinheiro, como foi agora com esse pessoal da Bolsa aí que perdeu milhões. Eu tenho uma gestora de investimentos, sou sócio, não é minha, né? Sou sócio dela. Sou sócio de uma gestora de investimentos, chamada Zeus Capital, tá? A Zeus é uma gestora oficialmente registrada na CVM, tem tudo registrado, tá? Tá lá com a logo da CVM, tudo bonitinho. Aí, a gente trabalha vinculado a XP Investimento, Banco BTG, Banco da Ecoval, a gente está atrelado aos bancos. Quando você quer investir com a gente, eu vou falar para você, você quer ter conta onde? Na XP? Eu te mando o link, você vai abrir uma conta na XP atrelada a gente e a gente vai fazer o controle do teu investimento dentro da XP. Mas o dinheiro está lá na XP. Só sai da XP para a sua conta. E só sai da sua conta para a XP Investimentos. O teu dinheiro nunca vem na conta da gestora nem na minha conta. Aí esse pessoal faz TED para a conta do cara. Quem faz TED para a conta da pessoa física? Pelo amor de Deus, cuidado com isso, meu Jesus. Aí o cara fala, vou investir na Bolsa de Nova York, bota na minha conta. Como é que eu vou botar dinheiro na tua conta? Sou maluco? Agora vou transferir dinheiro para a tua conta? Então, o maior problema que a gente tem com esse pessoal é esse, sabe? Eles não têm experiência nenhuma, pessoal que entrou agora no mercado. É uma garotada que não teve a educação financeira que a gente teve lá quando a gente estudou a SPB. Eu fui do currículo de SPB, aprendi, eu tinha aula para ler a Constituição, entender os meus direitos. Isso acabou, ninguém sabe o direito que tem, ninguém sabe nada. Então, eu por acaso, fiz direito na faculdade, então sei bastante dos meus direitos e sei que eu jamais vou transferir o meu dinheiro para a conta de uma pessoa física, isso não existe. É uma empresa que está ali por trás, se é uma empresa, cadê a conta da empresa? E aí o cara monta uma empresa, tudo de fachada, não bota dinheiro em lugar nenhum, transfere, mas ele acaba preso, como foi esse aí. Por quê? Porque ele consegue ser tão burro que ele bota o dinheiro oficialmente na conta dele e ele gasta o dinheiro na conta. Aí não dá, né? Assim, é burrice em cima de burrice. Não. Mas vamos lá, tem outra pergunta essa desse cara ontem foi É de doer. Não, você sabe o que eu tenho? Eu tenho muitos clientes meus que me procuram aqui. Como eu tenho fiquei figurinha fácil agora no YouTube, que toda hora tem gente me procurando no YouTube e no Instagram para falar sobre... Eu aluguei os meus bitcoins. Eu comprei, peguei R$1 milhão, comprei tudo em bitcoin e aluguei. Falei, como é que você fez isso? Não, eu tenho um contrato. Tem um contrato de locação, tem. E ele paga quanto? 10% ao mês. E eu já recebi 3 parcelas. Quer dizer, você botou R$1 milhão, já recebeu 300 de volta. Já. Cara, antes de você chegar em receber
24 parcelas de 100, porque vai dar 2.400.000 em 2 anos, se o cara faz essa mágica, qualquer um com um pouquinho de lógica de juros sobre juros, fala assim, não, então eu vou reinvestir os 100, né? Você me paga, eu boto para dentro. Me paga, eu boto para dentro. Daqui a pouco eu vou ter 3 milhões e meio, você está me pagando 300 mil por mês. Em 3 meses, meu irmão, em 2 ou 3 anos, eu tenho lá quanto? 20 milhões? Em 6 anos, eu tenho tanto dinheiro que não há dinheiro no país para me pagar. Em 10 anos, não tem dinheiro no mundo para me pagar, porque é juro sobre juro. Eu vou ter 5 bi na conta, né? 10% ao mês, já imaginou? Aí você fala assim, aí tem o outro que fez um contrato que o cara aluga por 1% ao dia. Meu irmão, 30% ao mês. Isso é insustentável, mas ele está pagando. Meu Deus do céu, sabe? Não, ele está pagando, vai pagar até um certo momento, né? Outro dia, eu peguei já tem um tempinho, peguei um motorista de aplicativo que falou isso para mim. Não, estou investindo tudo em Bitcoin e o cara me paga não sei quanto por semana. Eu falei, mas você tem certeza? Não, porque está dando isso, mais ou menos isso. Eu falei, amigo, que investimento bom, hein? Porque aí, Porque não tem nenhum investimento dando isso no mundo. O que eles fazem? O cara bota 10 mil reais e ele paga 24 parcelas de 10 para o cara, não tem problema. Até que um dia o cara fala assim, cara, eu dobrei meu capital em 10 meses, então sabe o que eu vou fazer? Vou vender minha casa e vou botar lá. Aí quando você bota 1 milhão, o cara some. Entendeu? É o que eles fazem. Essa besta quadrada aí montou a empresa e estava trabalhando na empresa. Sumia com o dinheiro, não investia e dizia que tinha. Você não acha que um dia vai dar merda? Isso não pode dar certo isso. Vai dar um problema gigante, cara. Resultado, está preso, devendo 170 milhões, jurado de morte por meia dúzia, porque tem gente que botou tudo que tinha na vida lá, o cara destruiu o patrimônio da família, entendeu? Como é que fica? Você tem outra pergunta para a gente? Mas olha só, voltando ao assunto do Bitcoin, não é esse como se fala? Bitcoin. Bitcoin, C-O-I-N. Coin. Então, o nosso amigo Silvio Santos está no YouTube, está no Facebook, está em tudo quanto é lugar falando que o melhor investimento é o Bitcoin, enquanto os bancos não se alertarem, ele vai continuar botando, e está todo mundo indo atrás do Silvio Santos, o homem mais rico do mundo. Se é que é ele mesmo, né? Pode não ser, pode ser só uma fraude. Alguém botou lá fingindo que é ele. Ah, não, a cara é dele, aparece como se ele estivesse falando. Pois é, hoje em dia eles fazem isso aí. Tem um software que vira a cara das pessoas e fala o que quiser. Isso. Tá. Porque eu fiquei achando que desculpe, Sandra. Eu achei que seria válido em função de ser o Silvio Santos, entendeu? Falando, dando depoimento, entendeu? Está no jornal, foi uma página inteira do jornal, foi o Globo que eu vi, sei lá. Entendeu? Então, a fraude de ontem, um dos garotos propaganda era o Ronaldinho Gaúcho. Exato, era o Ronaldinho Gaúcho. Que ele admitiu que ele foi contratado para fazer a propaganda, ele mesmo investiu, mas ele não tinha se atentado que era uma fraude. E ele também perdeu dinheiro. Entendi. Então, assim, a gente tem, acho que uma coisa que, não sei, né, pelo que eu estou entendendo da a explicação do Roberto, investir bitcoins não é errado. Só é errado a empresa que você resolveu comprar os bitcoins. Vamos lá. Não é errado investir em Bitcoin. Como é que você investe em Bitcoin? Você pode abrir uma conta na Binance, essa Binance aí que você viu. Essa é uma empresa que aparentemente é séria. Ela existe. Milhões de pessoas investem nela. Ela pode desaparecer do dia para a noite? Pode. Mas os seus bitcoins, teoricamente, não desaparecem porque você investindo lá, você pode tirar os seus bitcoins e guardar numa carteira digital. Você compra uma carteira digital, que é um programinha que você põe no teu telefone e guarda lá. Mas e se o meu telefone for roubado? Você vai perder os bitcoins que você tem. Não tem como guardar de outro jeito, tá? Ou você deixa na corretora, ou você guarda com você. Se você guardar com você num chaveirinho de memória desses coisinhas de memória USB, se você botar numa carta e perder, você perde tudo. A chave está lá dentro. É um código de 256 letras e números que você não vai lembrar, então não tem como fazer, entendeu?
Então, são coisas assim que eu falo para as pessoas. Não se meta no que você não sabe fazer. Você nunca fez, não se mete nisso. Faz uma coisa que você tenha mais segurança. Investe lá no seu banco, investe na XP Investimento, investe num banco BTG. Esse investimento que você tem. Mas eu quero investir em criptomoeda, ótimo. A XP tem um fundo de investimento só de criptomoeda. Bota o dinheiro no fundo de criptomoeda. Você não precisa comprar Bitcoin para estar no viés de crescimento dela. Compra um fundo de criptomoeda, está lá. Os gestores sabem trabalhar a hora de vender, a hora de comprar, como é que faz para você não perder dinheiro. E o seu dinheiro está na XP Investimento, você não vai perder. Sabe? Então, assim, vamos voltar aqui para a tributação de investimento no exterior. Você, ao invés de investir no exterior, para quem não sabe como investe, para quem não tem o conhecimento próprio, eu sugiro que procure uma corretora no Brasil e invista em fundos que investem no exterior. Funciona igual e a tributação é muito melhor. Tá? Muito melhor por quê? Porque você compensa prejuízos. Pode compensar prejuízos aqui. Se você compra, por exemplo, quero comprar ações da Apple na Bolsa Brasileira, tem os famosos BDRs, que são Brazilian Depositary Receipts, que são ações da Apple vendidas no Brasil através de recibos de depósito. Você compra o BDR da Apple e você está comprando a ação da Apple. Vai ganhar o mesmo lucro, vai crescer igual. É como se tivesse a ação da Apple. E não precisa mandar o dinheiro para fora, pagar IOF, não precisa abrir conta fora e ter mais uma conta, pagar mais uma taxa. Você abre uma conta na XP Investimento e compra o BDR de Apple. É simples de fazer. Muito mais simples do que fazer isso no exterior. Aí você não sabe ler, não sabe as leis, retém 30% do seu lucro. O BDR aqui é muito mais claro, muito mais fácil fazer. Compensa prejuízo com um, com o outro, um perdeu, o outro ganhou. BDR compensa prejuízo. Então, é muito mais fácil de trabalhar. Eu vejo que o investimento no exterior, que é esse do qual a gente está falando hoje aqui, ele é tributado todo no ganho de capital, quando se fala de ganho de capital, e rendimentos no carnê-leão. Beleza? Até aí está claro? Tá. Então, quando é que você deve entrar nessa seara? Quando você não tem solução. Você recebeu um bem que você ganhou, uma herança, está lá fora, né? Na pior hipótese, você vai vender ele, aí vai ter que pagar ganho de capital, não tem jeito. Ou você resolveu investir lá fora porque você pensa em ir embora. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito aqui, que me perguntam muito, é: eu quero ir morar em Portugal. Portugal é um país que não é o Brasil. Então, se você virar não residente, você for morar em Portugal, a partir do primeiro dia do 13º mês, você é não residente aqui no Brasil. Tá? E muita gente fala assim: eu vou, mas eu tenho passaporte português, que meu avô era português, eu vou no meu passaporte. Foi para lá. Mas aqui no Brasil eu também tenho passaporte brasileiro. Posso declarar dos dois lados? Pode. Só não faz sentido. Por quê? Porque você vai ter que declarar em Portugal o que ganha no Brasil e declarar no Brasil o que ganha em Portugal. Você vai tributar duas vezes. Mas aí eu posso compensar o imposto? Pode. Mas se o imposto lá é menor do que o daqui, e o daqui é menor do que o de lá em certas coisas, você vai pagar a taxa mais alta aqui e pagar a taxa mais alta lá. Por quê? Você vai tributar aqui, compensar o que pagou lá, e depois vai tributar lá e compensar o que pagou aqui. Entendeu? Você está sempre na taxa mais alta. Não faz sentido isso. São dois trabalhos. Tá? Então, isso é muito bom quando você tem uma pessoa muito abastada, com 50, 100, 200 milhões de reais. O que ele faz? Ele monta uma pessoa jurídica num paraíso fiscal, que é dona dos bens que ele tem no Brasil, em Portugal. Aí ele tributa tudo no paraíso fiscal que ele vive lá. Teoricamente, ele vive... E ele pode morar onde ele quiser. Ele passa lá 3 meses em Portugal, 4 na França, 3 no Brasil. Ele nunca passa mais de 6 meses em lugar nenhum no mundo. Desse jeito, ele não tem residência fiscal em lugar nenhum obrigatória. Ele escolhe onde ele vai morar. Ele mora na Ilhas Virgens Britânicas, no Panamá, onde ele escolheu morar, porque ele não corre dentro da obrigatoriedade de 184 dias em nenhum país. Então, ele está sempre podendo escolher onde ele mora. Quer dizer, isso é uma vantagem, né? Então, eu entendo que a gente, quando estuda a tributação de investimentos no exterior, a gente não está apenas limitado a como a legislação brasileira tributa. A gente precisa pensar em como a tributação do país onde está o investimento tributa e dependendo do volume desse investimento, pensar se não é melhor você montar uma pessoa jurídica no lugar onde você está falando, que seja dona desses bens, e você aqui é dono da pessoa jurídica. Então, quando você compra e vende bens lá dentro, quem tributa é a pessoa jurídica que mora lá. Você não é mais residente no exterior. A pessoa jurídica é residente no território americano. Então, uma pessoa jurídica que tem $1 milhão investido na Bolsa Americana, quando ela compra e vende ações, ela pode compensar prejuízos. Por quê?
porque a tributação no mercado americano da pessoa jurídica que é residente no mercado americano, ela compensa prejuízos no balanço dela e só paga imposto sobre o lucro que tiver. Então, se ela num ano teve prejuízo, ela não vai pagar imposto de renda nenhum. E você não vai sacar nada, porque você teve prejuízo. Mas, eventualmente, se você está aqui no Brasil, investindo diretamente na Bolsa Americana, ainda que você tenha esse prejuízo superior aos lucros, ou seja, no final do ano você teve prejuízo de fato, os lucros que teve terão que ser tributados, porque não se pode compensar prejuízo no exterior. Então, o que eu vejo é que cada caso de tributação no exterior deve ser considerado pessoalmente, cada caso a caso, com o investidor, e que quando o volume investido for muito baixo, você começa a correr o risco de não valer a pena. Por quê? Porque você tem custos de estrutura. Vou montar uma contabilidade nos Estados Unidos, vai me custar 3, 4, 5 mil dólares por ano. Não tem como pagar menos de 100 ou 200 dólares por mês de manutenção. Vou montar uma empresa nas Virgens Ilhas Virgens Britânicas, vai te custar 3 ou 4 mil dólares por ano. Não tem como custar menos. Nem tem que fazer contabilidade, tá? O sistema das Ilhas Virgens Britânicas, você faz um livro caixa. Se tudo que você movimenta está na conta do banco, é via banco, porque você não está lá para sacar o dinheiro, né? Você só movimenta via banco, o livro caixa é o extrato do banco. Então, você dá acesso ao contador para ele ler o extrato do banco, só ler o extrato do banco, ele tira cópia e cola no software de contabilidade dele. Ele baixa aquele OFX, né, aquele arquivo digital, importa e lança o que é. Acabou, está lançada a contabilidade, livro caixa. Nas Ilhas Virgens Britânicas é assim que funciona. E se o saldo no final do ano for maior do que era, você teve lucro. Se for menor, você teve prejuízo. É bem simples a contabilidade, porque você não está lá para sacar, é tudo via cartão, via banco, entendeu? A contabilidade é muito simples. Ficou claro? O negócio é morar nas Ilhas Virgens Britânicas. Ou nas Ilhas Caimã, no Panamá, lugar desse. Pode morar aí também é paraíso. Agora, uma coisa que botaram aqui, que perguntaram é o seguinte: qual é a diferença entre acordo de não tributação e convênio? Pois é, o convênio é o que o Brasil tem com os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. O convênio não é um acordo de não bitributação, não foi votado pela Câmara e pelo Senado. Tem lá aquelas coisas de votar a Câmara e o Senado aprovar. Isso precisa de um acordo de bitributação, tem que ser aprovado pelo Senado americano e pelo Senado brasileiro. Enquanto não se consegue esse acordo, o Brasil faz acordos. Enquanto não se consegue um acordo oficial, né, ele faz esses convênios. Para quê? Para não bitributar. Na verdade, o convênio, se você for ver, não é um acordo de bitributação. É um convênio onde você permite certas coisas para combater a lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal. Entendi. E ele inclui uma cláusula que permite essa compensação de imposto no intuito de fazer com que essa lavagem de dinheiro seja controlada. O americano consegue ver e o brasileiro consegue ver quando tem retenção dos dois lados, porque eles enviam esses arquivos para lá e para cá. Tá? E é por aí, a diferença é mais nesse sentido, de não ser um acordo oficial pelos dois senados, tá? Pelos dois congressos, digamos assim. Então, essa questão do investimento no exterior também está ligada à sua saída definitiva do país? Na verdade, tem um lado desse, né? Ela não está ligada, você pode estar aqui e investir no exterior, não é diretamente ligada. Então, se você continuar aqui e investir fora do Brasil, está valendo. É investimento no exterior e tributa no ganho de capital ou no carnê-leão os rendimentos. Se você falar assim, agora eu fui morar fora, estou investindo lá fora e deixei meus bens no Brasil, por exemplo, o cara foi para Portugal e deixou 10 apartamentos alugados aqui, ele vive lá em Portugal do dinheiro que ele ganha aqui. Como é que é a tributação? Também está na 208. Você vai ver lá que tem a tributação do não residente. Você vai ter a retenção exclusivamente na fonte, o DARF tem um código próprio de não residente, o pagamento do imposto é feito no dia do pagamento, então, no dia em que os inquilinos vão pagando, no dia em que a imobiliária for pagar a você, ela tem que reter o imposto, já gerar um DARF com código específico de pagamento para não residente e recolher para o governo no dia que te transferiu o dinheiro. Entendi. E aí tem que tomar muito cuidado, porque tem contas no Brasil de banco de não residente. Custa R$ 2.000, R$ 2.500 por mês para manter uma conta dessa aberta, tá? Por mês. Nossa! Porque a legislação obriga o banco a comunicar todos os teus movimentos, um por um, para a Receita Federal, para o Banco Central. Porque tem conversão para dólar, tem IOF, você paga para fora e para dentro, tem
tem câmbio. Então, é uma legislação cambial, é complicada. Ela é muito antiga e muito ruim. Era da época que se fazia tudo de papel, né? Agora é tudo digital. Não precisava disso. Bastava enviar o extrato dessa conta mensalmente para o Banco Central e pronto, né? Digitalmente. É mais ou menos isso que eles fazem, mas só que a cada movimento. Nossa. Então não vale a pena ter conta no Brasil. É melhor, se já que você foi para lá, já abre a conta lá e... Pois é, tem uma exceção na conta, tem uma brecha nessa conta, nessa instrução normativa, que diz o seguinte: se você for não residente e tiver uma conta de residente aqui em reais, você pode ter essa conta para, por exemplo, receber os aluguéis que você recebe, a pessoa põe na tua conta, mas essa pessoa que te paga tem que fazer a retenção de não residente e recolher o imposto. E você pode investir esse dinheiro aqui no Brasil desde que você invista somente no banco onde tem a conta. Então, se você tem uma conta de residente no Brasil, no Itaú, e investir em papéis, fundos do Itaú ali na própria conta, você fala com o gerente, investe para mim aí no Itaú, ele investido dentro do próprio Itaú, você não tem problema. Comprou CDB do Itaú, comprou um título do próprio Itaú, você não tem problema. Desde que o Itaú não descubra que você mora fora, porque se ele descobrir, ele vai travar a tua conta. Entendi. Se você fizer a comunicação de saída, que foi a entendi. Da outra, a saída, o banco vai ficar sabendo, a Receita Federal vai comunicar a todos os bancos, na mesma hora vão bloquear seu CPF. Tá. Então, só para a gente fechar, não sei se todo mundo tem mais alguma dúvida, alguém quer falar, Damares? Abre o microfone, pode falar. Quando é muito usado você ter conta conjunta, o banco também pegaria, se tivesse um residente, uma conta conjunta? Pois é, o banco não pega nada, tá? Ele só bloqueia o CPF e a conta fica travada. Então, se o banco descobrir que um dos CPFs que está naquela conta ali está irregular, ou seja, ele está dizendo que mora no Brasil para o banco, mas na Receita está dizendo que não mora, ele vai bloquear a conta. O banco não sabe de quem é o dinheiro, né? Porque mais por segurança de família, é muito usado. Você bota o filho está morando fora, mas está a conta conjunta ali. Há uma preocupação, né? Se descobrir... Isso é uma série de problemas que eu falo para as pessoas, que é o seguinte. Tem uma frase que eu uso muito, Damares, que é a seguinte. Eu falo muito no meu curso, quando eu estou dando aula lá, tá? Quando tudo dá certo, é lindo. Quando começa a dar errado, é um problema. Então, você imagina o seguinte, essa pessoa está na conta conjunta, porque pode acontecer alguma coisa com a mãe, com o pai e tal, aí os pais falecem, ele vai ter que abrir inventário, ele mora fora do Brasil, mora lá no Canadá, nos Estados Unidos, sei lá onde, e aí ele chega aqui e fala assim, vim abrir o inventário. Seu endereço? Meu endereço é lá no Canadá. Não, para tudo. Primeiro, vamos abrir o inventário aqui para ver, e você é não residente, tem que botar um procurador aqui, porque você vai embora, como é que eu vou te achar, né? Quem vai pagar os impostos? Então, assim, tem uma série de coisas que as pessoas fazem muito erradas. E eu falo muito isso, ó. O cara foi morar em Portugal, deixou 10 imóveis aqui, mas também deixou uma filha, o filho que já é casado, já tem filhos, e ele foi morar com a esposa em Portugal, porque já estão aposentados, queriam viajar à Europa, e dali de Portugal é mais fácil, mais barato, passam 10 meses por ano em Portugal, e 2 meses por ano ele vem passar um mês na casa do filho e outro mês na casa do outro. Tá? Um dia, e esse cara fica declarando no Brasil o que tem no Brasil, e declarando em Portugal o que ele tem em Portugal. Ele definiu para ele que, não, ele não vai declarar no mundo todo o que ele tem no mundo inteiro. Ele vai ficar declarando no Brasil como ele sempre fez, e agora ele comprou um apartamentinho em Portugal, ele vai declarar só aquele apartamentinho lá e dizer que ele ganha uma merreca lá de aluguéis lá e ele vive disso. Tá? Às vezes acontece dele ser português de nascença, né? Ter vindo para o Brasil, volta para lá para morrer na terra dele, e aí ele tem 2 ou 3 imóveis que ele comprou em Portugal que dão um aluguel, que ele vive desse aluguel lá, e tem os imóveis aqui do Brasil que ele ganha um dinheiro que ele fica guardando, que ele não gasta. Tá?
E aí ele declara no Brasil que ganha no Brasil, declara em Portugal que ele ganha em Portugal, e ele está vivendo a vida dele assim. No dia que ele morrer, os filhos vão ter que abrir inventário dele aqui e lá. E aí vai falar, aí o governo de Portugal vai falar assim, como é que vai fazer? Vamos fazer aqui, beleza. Aí tem 2 filhos, metade do que tem em Portugal para cada um, e no Brasil tem 2 filhos, metade do que tem no Brasil para cada um. Aí a filha dele aqui fala assim, pô, eu estou querendo comprar um imóvel e eu vou vender as coisas de Portugal, porque eu não vou a Portugal, eu não gosto, não quero morar em Portugal, vou vender tudo. Aí ela vende o que tem em Portugal e chega à conclusão de que ela recebeu 500 mil euros. São 2 milhões, 3 milhões de reais. Como é que ela bota isso no Brasil sem declarar? De onde vai vir o dinheiro? Qual é a origem? Herança do meu pai. Seu pai não tinha nada no exterior, aqui a declaração dele aqui. De onde veio o dinheiro? Aí começa, meu Deus do céu, né? O que eu faço agora, Roberto? Agora o que você faz é o seguinte, senta e chora, né? Aí, porque dependendo de como foi, o pai dela não fez a declaração da DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, que tem que fazer quando tem mais de $1 milhão fora do Brasil. Se ele tiver 4 ou 5 apartamentos em Portugal, pode ser facilmente que esse número chegue a mais de $1 milhão, porque comprou quando o real era 1 para 1, né? Agora virou um monte de dinheiro, os imóveis em Portugal dobraram de preço nos últimos 10 anos, né? E eu sei dizer isso porque o meu irmão mora em Coimbra, e o meu irmão, quando foi morar em Coimbra, ele falava para mim assim, o apartamento que eu comprei por 130 mil euros. E hoje ele estava me falando que no prédio dele tem apartamento vendendo a 280 mil euros. Mais do que dobrou de valor. A gente estava conversando nisso porque a gente achou um absurdo. Em plena pandemia, os apartamentos estavam valendo mais do dobro do que valiam 10 anos atrás. E vale. Por quê? Porque a procura por morar em Portugal é gigantesca. A quantidade de gente que vem do mundo inteiro que quer morar em Portugal, porque Portugal tem aquele visto de 10 anos sem pagar imposto, porque quem é jubilado, quem está aposentado, não paga nada para viver 10 anos em Portugal, o cara já está com 70, 10 anos ele vai estar com 80, né? Ele fala assim, vou ficar aqui 10 anos, daqui a 10 anos fazer o quê? Daqui a 10 anos, se eu morrer, quem me enterra e que se vive, né? E ele fica lá morando em Portugal. Então, os imóveis estão valendo um caminhão de dinheiro. E aí a pessoa morre, deixa aquele monte de imóvel que vale $1 milhão, $2 milhões, você não pegou a DCBE, multa de 250 mil reais, tá? 250 mil reais é o teto da multa. Você tem a falta da entrega da DCBE, você tem a falta da entrega da declaração dos bens que estavam no exterior, vai ter que retificar os últimos 5 anos, vai ter que entregar as DCBEs de 5 anos atrasadas. Se te der uma multa de $1 milhão, não é muito. Não é muito. Não é muito. E aí você pensa assim, mas tudo isso é pouco, né? O cara tinha €1 milhão, €1 milhão são 7 milhões de reais. Uma multa de $1 milhão é 150 mil euros. Vende um apartamento e paga, entendeu? E vai limpar o dinheiro todo, vai arrumar a casa. Mas olha o tamanho da porrada. Por que fez isso? Desnecessariamente. O dinheiro que ele comprou, todos os bens que ele tem em Portugal, ele ganhou aonde? No Brasil. E foi mandando dinheiro para lá por fora. Por que ele fez isso? Ele não mandou o dinheiro pelo banco e fez tudo certo e declarou os bens. Não, porque paga muito imposto. Não paga nada, o dinheiro que você já ganhou é teu. Você não paga imposto para mandar dinheiro para fora. Você não paga imposto para transferir dinheiro, só IOF. Mas aí é pouco, né? Pagar uma mixaria, tem que pagar alguma coisa. Eu não vou pagar nada. Eu vou levar o dinheiro no bolso, na maleta. Aí o cara leva 200 mil na maleta, entendeu? Hoje em dia não leva mais, tem raio-x, tem tudo, desde o 11 de setembro lá, que as coisas mudaram muito. Mas na década de 80, 70, esse pessoal ia para a Europa, Portugal, Espanha, e levava mala 007 com 200, 500, 600 mil euros. Na época era a moeda do país, né? Era escudos. Comprava dólar, chegava aqui, trocava o dólar por escudos e trazia 100, 200 mil dólares cada vez que vinha todo ano. Aí foram comprando imóveis, iam comprando imóveis, iam pagando os imóveis com dólar, nem transferia para a moeda do país, nem nada. Isso aconteceu muito. Eu tenho muitos clientes que fizeram isso. Nossa. E eu falo para eles, por que você não declara? Não vou declarar, porque eu não vou declarar. Aí deixa para o filho. Eu não sei o que ele tem em Portugal. Se eu disser que sei é mentira, eu sei que ele tem, porque ele diz que tem imóvel, tem casa. Não sei de nada. Nós somos igual o padre. Não sabemos, escutamos, mas não
Como é tudo no confessionário, a gente tem acordo de confidencialidade, a gente não fala nada, não sei de nada. Mas investimento no O problema exterior... é só quando dá erro. Esse investimento no A exterior... culpa é do contador. A culpa é 90% do contador, é o que eles dizem. Mas eu acho que o investimento no exterior é uma coisa muito tranquila de fazer, muito fácil, porque todo ele você se preocupa. Rendimento no Carnê-Leão, ganho de capital no GK. É só seguir e preencher o programa, não tem mistério nenhum. O maior mistério que tem é o dólar. Você vai seguir o dólar da última dia útil da primeira quinzena no Carnê-Leão, do mês anterior, e o dólar do dia da operação no ganho de capital. Preencheu lá, acabou o problema. E aí essa conversão usa lá aquela tabela, aquele aplicativo, não é um aplicativo, né? Você entra lá na página do Banco Central e tem lá conversão de moedas. Do dia. Do dia. Aí você faz bota a data lá e te dá o dólar do dia. Isso. Beleza. Não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta. Que eu achei que foi muito esclarecedor, porque eu achei que era um negócio assim surreal. Roberto, é bem simples. Eu tenho uma dúvida, Sandra. Vai lá. Você pode explicar para mim? Você fala que quando sair, fazer a declaração de saída, mas tem casos de gente, de contribuinte que vai só estudar, passa 1 ano, 2 anos e retorna. Nesse caso, você aconselha também fazer a declaração de saída? Vamos lá. O problema desses estudantes é que muitas vezes eles vão estudar e vão trabalhar. Ilegalmente, às vezes, mas vão trabalhar. Tá? Então, ao trabalhar e ganhar, muitos deles trabalham, ganham dinheiro, ficam lá 3, 4, 5 anos e voltam com 100, 200 mil dólares que ele fica mandando para o Brasil. Ele, não, eu estou mandando dinheiro, todo mês eu mando 500 dólares, mando 1.000 para minha mãe, ela bota na conta lá. Aí chega um dia, ele tem, sei lá, 500 mil reais na conta. De onde veio? De onde ele tirou esse dinheiro? Ele não declarou nada, porque ele não declara no Brasil, porque ele nunca declarou, foi morar nos Estados Unidos, nunca declarou no Brasil, continua não declarando e fica mandando 500 dólares todo mês, 500 dólares todo mês, 1.000 dólares um mês, 500 no outro, e vai mandando. Aí um dia ele veio para cá e falou assim, vim comprar um imóvel, e comprou um apartamento. De onde saiu esse apartamento? Então, sim, eu sugiro que todo mundo que saia do Brasil, saiu com o ânimo de passar mais de 12 meses, declara a saída definitiva, não tem que correr riscos, porque amanhã vai vir a Receita em cima de você, perguntar de onde veio. Você vai falar, eu morei lá e ganhei lá. Prova. Você era ilegal, não tem um documento que prove que você trabalhava, você era ilegal, você não tem um recibo, fazia tudo por fora, entendeu? Não tem papel nenhum que prove que você ganhou lá, não tem imposto retido na fonte, porque era ilegal o que você fazia, não tinha retenção, você não pagou imposto nenhum. Aí ia chegar a Receita e falar assim, então, vou te tributar aqui em 27,5%, entendeu? Para começar. Mais uma multinha, que é para você entender que aqui tem multa quando você não faz as coisas, entendeu? Porque tem uma multa de ofício aí também. No final, você perde 50% do seu investimento à toa. Entendi. Ok. Obrigada. Então, eu sugiro que sim, faça a saída definitiva e faça tudo corretamente. Declare tudo que você tem para declarar. Mas e o dinheiro que eu vou ganhar ilegalmente nos Estados Unidos? Não trabalhe ilegalmente, mas eu preciso viver. Como é que eu vou fazer? Faça legalmente. Legalmente eu não consigo, é proibido. Se é proibido por algum motivo, né? Você está fazendo uma coisa ilegal. Não, eu quero fazer o melhor possível. Qual seria o melhor possível? Não declarar a saída no Brasil, mandar o dinheiro para o Brasil e declarar no Carnê-Leão o ganho dele mensal nos Estados Unidos. Aí dá uma aliviada. No final de 3, 4, 5 anos, o dinheiro está todo declarado como se ele morasse no Brasil e estivesse trabalhando fora e tributando no Brasil. Agora, se ele for pego nos Estados Unidos, aí cadeia, né? Porque sonegar imposto de renda nos Estados Unidos é cadeia. Não é Brasil, não. Vai preso. Ok, obrigada. E com direito à deportação, né? Primeiro você vai preso. Preso, cumpre... Depois cumprir a pena. Primeiro você vai preso. Preso, cumpre a pena e depois deporta. Fica 2, 3 anos preso, depois é deportado. E aí é um problema, porque aí fica ali com o passaporte... Nunca mais bota o pé lá. E ainda tem que pagar a passagem, tá? Não, e aí você fica com problema também, por exemplo, sei lá, você quer ir para o Japão, aí se o voo faz... Escala, não pode. Escala não pode, então é um problema.
O maior problema é a qualidade das cadeias no exterior. Não tem frigobar, LED, televisão de LED, celular, essas coisinhas básicas que tem. Não há dinheiro que compre. Com certeza. Olha só, tem uma pergunta aqui, Se um estrangeiro mora nos Estados Unidos e quer comprar uma casa no Brasil, mas não tem procurador, porém tem a mãe que mora no Brasil. Se ele comprar a casa no nome dela, esse valor é declarado como doação? No caso, ele também não é brasileiro. Bom, vamos por partes. Primeiro, ele quer comprar uma casa no Brasil, mas não tem procurador. Como não tem? Ele tem a mãe. É só ir até o consulado e fazer a procuração para a mãe. Qual é a dificuldade dele ir até o consulado brasileiro mais próximo e fazer uma procuração para a mãe dele? Ele mora num lugar que o consulado fica a 8 horas de distância, ele não quer ir lá. Bom, aí ele quer comprar a casa no nome da mãe. Ele não pode ter irmãos, né? Porque se ele tiver irmãos e a mãe morrer, ele vai perder a casa. Né? Então, são coisas que tem que pensar. Segundo, ele vai comprar a casa no nome da mãe. Por que ele vai comprar a casa no nome? Por que a mãe não pode comprar a casa para ele no nome dele? Não, porque ela tem que assinar por ele. Muito bem, faz uma procuração e assina por ele. Não tem nenhum impedimento que a mãe compre a casa para um filho pagando com o dinheiro do filho. Só fazer a procuração. Não, e a procuração, acho que nos Estados Unidos, acho que você consegue fazer o pedido pela internet e só ir lá retirar, não é? Eu lembro que... Você entra, paga as taxas, faz tudo na internet, no consulado americano, e vai lá só para assinar a procuração e ir embora. Isso, e aí já pega, já leva para casa. Manda a procuração para o Brasil e ela compra a casa, você não vejo motivo para fazer bobagem, fazer cagada, né? Faz direito. É mais rápido, depois paga um FedEx que fica baratinho. Gente, mais alguma questão? Se não, vamos finalizar aqui agradecendo muito ao Roberto pela sua disponibilidade e Deixa eu atenção. só matar essa pergunta aqui, uma coisa que eu esqueci de falar. A mãe não tem dinheiro para comprar a casa. Como é que ela vai comprovar no imposto de renda dela que ela comprou uma casa? Mas a casa seria para ela, então ele já pensava em botar a casa no nome dela mesmo. E aí, como é que ela comprova a renda? De onde ela vai dizer que ela ganhou? E aí ele vai ter que doar. Então, se ele vai ter que doar... Mas na pergunta ele está perguntando. Na pergunta a pessoa está perguntando se pode fazer uma doação para a mãe. Mas agora ele diz que a casa é para a mãe. Se a casa é para a mãe, ele está doando mesmo, é doação mesmo. É isso aí. Sim, mas o problema é que o dinheiro, ele vai mandar o dinheiro, pelo que estou entendendo, pela pergunta dela, ele vai mandar o dinheiro para ela comprar a casa. Vai. Aí ele tem que fazer uma doação, mas ela vai pagar imposto aqui, porque a doação não paga imposto do exterior, não tem imposto. Doação do exterior não tem imposto. Mas não tem ITCMD? Não funciona. Acho que tem ITCMD. Não, é ilegal, é inconstitucional. O ITCMD sobre o dinheiro doado do exterior, ele é inconstitucional por quê? Porque a Constituição diz que a lei será regulamentada e ela nunca foi. Então, se cobrarem de você, pode entrar na justiça que você ganha. Não está regulamentada essa lei, não pode ser cobrado ITCMD de doações do exterior. E aí, Roberto... existe alguma vantagem? Mas existe alguma vantagem em ele pegar esse dinheiro e mandar direto para o vendedor do imóvel ou fazer a doação para a mãe primeiro e a mãe comprar o imóvel? O que a pessoa tem que pensar é que a pessoa não está pensando nisso é o seguinte: se ele mora nos Estados Unidos e fizer uma doação, não importa para quem, se é para a mãe ou se ele pagar direto ao vendedor, ele está doando dinheiro para terceiros, o dinheiro não é para ele e a casa não vai ficar no nome dele, então ele está doando para terceiros, tá? Se ele fizer uma doação, os Estados Unidos vai cobrar dele o imposto de ITCMD deles lá, que pode chegar a 30%. Tá? Se ele comprar a casa aqui no nome dele, mandar o dinheiro para o vendedor direto e botar a casa no nome dele, tá? Ele não paga nada. Mesmo sendo estrangeiro? Qual é o problema de ser estrangeiro? Nenhum. O estrangeiro pode vir ao Brasil, comprar casa, carro, apartamento. Do mesmo jeito que a gente pode ir até Orlando comprar uma casa, um americano pode vir aqui comprar uma casa, um apartamento em Ipanema, de ir para a praia. Quer ter, qual é o problema dele? Não tem problema nenhum. Não tem nenhuma ilegalidade nisso, é completamente possível
ele fazer uma procuração para alguém pagar a casa, para ele assinar os documentos no nome dele, com usufrutos para a mãe. Ele pode até fazer isso. Compra a casa com usufruto para a mãe dele. Enquanto a mãe dele for viva, a casa é dela. Ninguém vai mexer com ela. Se ele morrer antes dela, o usufruto vai seguir. Ele pode botar essas cláusulas na doação, entendeu? Que o usufruto vai seguir com ela enquanto ela for viva, ainda que ele morra antes dela. Ela tem direito ao usufruto, entendeu? Então, assim, eu vejo que as pessoas, a gente ficam procurando uma saída para um problema que não existe. É só ele fazer uma procuração, mandar o dinheiro e pagar no nome dele, deixar com usufruto para a mãe. Pronto. Não, mas ele não quer fazer isso porque ele não quer ter que fazer a procuração, pois ele está complicando desnecessariamente. Na hora que ele fizer isso, que ele doar o dinheiro para a mãe ou pagar a casa diretamente, que ele está doando a casa ou está doando o dinheiro, tanto faz, ele tem que pagar ITCMD nos Estados Unidos, vai pagar um baita do imposto de doação desnecessariamente. Por isso que o profissional da contabilidade tem que estar sempre capacitado e pensar soluções, mas não dá para ser baratinho, né, gente? Tem que cobrar a consulta. Eu acho que isso é que é fundamental de pensar quando você é contratado por ou contactado, né? Contratado não, contactado por uma pessoa, você fazer um estudo detalhado e cobrar por esse estudo, né? Não dá para ser... mas aí faz uma busca na internet. Eu falei, então tá, você faz uma busca na internet, segue lá o que está lá na internet, principalmente no Wikipédia, vai fazendo lá. Se der errado, pede a Wikipédia para corrigir, né? Que aí não tem história. Eu queria só botar aqui, a Marineuza está perguntando qual é o nome do meu curso na XP. O meu curso de imposto de renda, Neuza, não é da XP, tá, Marineuza? O meu curso de imposto de renda é meu. Eu sou professor de tributação na XP. Mas o curso que eu dou, ele não é da XP. O curso é meu mesmo, tá? E que quem assistiu aqui na live terá um desconto, não é isso? Porque eu te mando o link, tá? Para você. Eu te mando o link. Tá bom. Aí vamos. Quem participa da live hoje tem desconto. Tem desconto. Mas esse curso seu. Na verdade, mas esse curso seu é online? É online, Tá. Ok. Tá bom. Na verdade, eu tenho interesse em aprender imposto de renda e também você não tem curso de investimento, não, né? O curso que eu tenho no momento é o curso de tributação sobre investimentos. Não é um curso de como investir, tá? Esses cursos de como investir tem na XP lá. Se você quiser aprender, eu sugiro que você faça o do André Moraes para começar. É o melhor professor para quem está começando, o André Moraes na Bolsa, tá? É isso aí. Ele é muito bom mesmo, recomendo. Eu vou dar aula para ele dia 22 agora, aula na mentoria dele. Maneiro, gente. Gente, vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer muito, já consegui até desconto para todo mundo para fazer o curso do Roberto, que tem algumas pessoas falaram comigo que estão fazendo, que estão gostando muito. Roberto, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos agendar uma outra, já que houve a prorrogação de prazo da entrega do imposto de renda, então teremos tempo. Queria contar para vocês que teremos no dia 14, gente, uma live imperdível com a Ana Paula Haskell, que é sobre entidades sem fins lucrativos, com enquadramentos e aspectos tributários federais. Ela é contadora, uma palestrante fantástica. No dia 19, vamos ter, pelo Instagram, com a consultora em gestão integrada, Dilma Pimentel, que fez um artigo para a revista da MBC, uma revista do sindicato, que está muito boa, recomendo a leitura, que é sobre ESG, né? Que são os investimentos, como contabilizar. A gente já viu aí que saiu uma matéria sobre fundos ESG, que não é bem o que as pessoas falam. Tem o nome ESG, mas, no fundo, quando a gente vai olhar, não é muito, né? ESG são investimentos sociais e ambientais, né, com governança. E teremos também no dia 28 com a Idelena Freitas, que eu estou doida por essa live, que é sobre prebenda. Gente,
sensacional. E aguardem o mês de maio, ativem o sininho lá, porque teremos várias atividades em homenagem ao Dia das Mães no nosso Instagram, tá bom? Gente, muito obrigada, um beijo no coração, fiquem seguros, se protejam, tá bom? Obrigado a todos, boa noite, viu? Boa noite. Um grande abraço para Boa todos. noite. Boa noite. Presente.